O presidente da Câmara, Arthur Lira, agradeceu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pelo apoio dado à reforma tributária. A repórter Beatriz Manfredini, que disse a Arthur Lira, que ontem esteve aqui em São Paulo, sobre a atitude do governador. Beatriz. Tiago, Arthur Lira disse que a reforma tributária não teria sido aprovada sem o apoio do governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Lira participou de um debate com empresários aqui em São Paulo, então falou publicamente sobre o assunto, né? Tinha presença não só desses empresários, como também da imprensa, e relembrou que São Paulo, historicamente, era um estado que se colocava de forma contrária à reforma tributária, e que dessa vez foi diferente, então, e que isso foi crucial para a aprovação. A gente tem um trecho da fala de Arthur Lira, vamos ouvir. Um ponto crítico, Jucá, da reforma nunca ter sido aprovada no Congresso Nacional é que São Paulo sempre foi contra. São Paulo é o principal estado produtor, é o maior estado consumidor, é onde tem o maior PIB do Brasil, maior economia, e sempre se posicionou contrário. Então eu queria aqui ressaltar a importância do governador Tarcísio, que teve a coragem de vir para a discussão, de fazer as suas ponderações, de trazer toda a bancada de maneira mais confortável e aí todo o empresariado. Se não fosse isso, nós não teríamos a reforma de novo. E é sempre bom ressaltar, nas horas boas e nas horas ruins, quem participou com muita ênfase dessa negociação. Então, São Paulo, com todo respeito a todos os estados da federação, mas teve um papel importantíssimo na aprovação dessa reforma. Lembrando que esse foi um tema complicado para Tarcísio de Freitas, né? Desde o início da discussão, ele se colocou de forma favorável à reforma, mas chegou a desmarcar todos os compromissos que tinha aqui no Palácio dos Bandeirantes na semana da votação para ir para a capital federal, ir para Brasília, dialogar e pedir por mudanças e alterações no texto. Então, ele encabeçou aí uma leva de governadores pedindo essas alterações, conseguiu o que queria, mas isso acabou rendendo desentendimentos até com o padrinho político dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e com pessoas aí da base de Tarcísio de Freitas, né, do Partido Liberal. As desavenças aparentemente aí já foram acertadas, e então agora Arthur Lira agradece aí o apoio de Tarcísio de Freitas sobre a aprovação da reforma, que conseguiu aí ser aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e que depois do recesso parlamentar, Tiago, como a gente bem sabe, vai aí para aprovação dos senadores no Senado Federal. É isso, Beatriz Manfredini, que traz todos os bastidores do Palácio Bandeirantes. Daqui a pouco você volta. Agora, mais um giro com os nossos comentaristas. E temos aqui nessa terça-feira Amanda Klein. Amanda, bem-vinda. É a discussão sobre o republicanismo, né? Se é uma proposta de interesse nacional, as desavenças políticas são deixadas de lado e, por isso, o presidente da Câmara exalta o apoio de Tarcísio. Oi, Tiago, bom dia a você, Paula, Beraldo, que vai aparecer por aí já já, a nossa audiência. É uma construção, como tudo na política, Tiago, é uma construção a várias mãos. É lógico que o principal papel de protagonismo não foi de Tarcísio de Freitas, e sim de Arthur Lira, dos líderes, de Fernando Haddad, foram outros atores. Mas eu estava essa semana em Brasília e o presidente da Câmara tem razão quando ele aponta que essa virada, esse apoio do Tarcísio foi fundamental para virar a maré a favor da reforma tributária. Por quê? Porque eu cheguei terça em Brasília e conversando tanto no Palácio do Planalto como no Congresso, não havia muito entusiasmo e certeza, convicção de que a reforma tributária passaria naquela semana na Câmara. E na quarta-feira, de manhã, ainda havia resistência, inclusive de líderes aliados do Arthur Lira com quem eu conversei. Já à tarde, logo depois daquela entrevista, que foi ainda pela manhã, a entrevista de Fernando Haddad ao lado de Tarcísio, uma conversa que aconteceu na quarta de manhã, na terça-noite, o Tarcísio se reuniu a portas fechadas sozinho com o Arthur Lira, que também se reuniu naquele dia à noite com o Renato Casagrande, governador do Espírito Santo. A mudança do Tarcísio, quando ele se colocou favoravelmente, quando se colocou a favor da reforma tributária, depois de algumas mudanças costuradas na representação do Conselho Federativo, que é aquele conselho que vai gerir os impostos sobre consumo arrecadados por estados e municípios, gerou muita polêmica, controvérsia, aquilo mudou, virou a maré completamente. Aí, à tarde, no Congresso, a sensação, o sentimento de que a reforma seria aprovada já era outro. Então, Lira tem razão, o Tarcísio foi fundamental na construção da aprovação da reforma. Beraldo, nós vemos na matéria que o Lira falou que São Paulo sempre foi contra a reforma tributária. Na sua avaliação, isso é uma verdade?
Bom dia, Amanda. Olha, Paula, é uma verdade que São Paulo sempre protegeu seus próprios interesses, é o estado que tem a indústria mais forte, tem mais a ganhar ou a perder com uma reforma tributária e sempre foi zeloso com aquilo que estava sendo alterado. Para São Paulo, o mais importante era a mudança do Pacto Federativo, porque São Paulo contribui muito com a União e recebe de volta muito pouco, ao passo que estados que eram mais pobres e permanecem mais pobres, apesar de receber mais recursos vindo de outros estados. Então, obviamente, claramente, o nosso pacto federativo está falido. Nessa reforma tributária, o ex-presidente Bolsonaro se posicionou frontalmente contra a reforma e foi Tarcísio de Freitas que se colocou ali até para criar um contraponto na direita. E certamente esse desgaste a que ele se submeteu foi muito importante para poder equilibrar um pouco as forças no ambiente da direita para que houvesse possibilidade de ter os votos necessários para a aprovação. O cargo de governador do estado de São Paulo é, sim, fortíssimo, por tudo que representa, além da própria bancada, que é bastante numerosa.